Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai debater aqui um pouco com vocês, ensinar vocês como é que a gente escala o nosso chatbot, tá? Seja você que rodeia um chatbot por cliente, seja você que já faz ali o deploy dele ali, como se fosse um SaaS mesmo, tá? Então vamos aqui para minha tela, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, quando a gente fala de escala do chatbot, a gente tem que entender que serviços compõem o nosso chatbot, tá? Então a gente vai ter aqui o chatbot admin, que é como se fosse, fazendo um paralelo aqui com o N2N, o N2N editor, né? Que é quando você vai ver ali, vai ver as conversas e tudo mais. A gente vai ter que o chatbot sidekick, como se fosse o worker lá do meu N8N, né? E o chatbot API, tá? Esse daqui, pessoal, não é todo mundo que sobe ele não, tá bom? O Setup Orion, por exemplo, ele sobe só esses dois aqui. Danilo, tá certo ou tá errado? Cara, tem ali suas vantagens de subir o chatbot API, como tem suas desvantagens, tá? A ideia aqui não é bem falar dessa parte se vai subir numa stack só ou se vai subir em separadas, não. Aqui a gente sempre sobe separado, mas quem tem toda a stack junta ali, todos os serviços juntos numa stack só, vocês vão conseguir fazer do mesmo jeito, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que são 3 serviços. Mas por que, Danilo? É importante entender que são 3 serviços, né? Porque quando a gente for mexer lá na nossa para escalar o nosso chatbot, a gente vai mexer em basicamente 2 conjuntos de variáveis, tá? A gente tem as variáveis de deploy, que vocês sabem, toda a stack ele tem, né? Ou seja, CPU, RAM, as réplicas, né? E as variáveis ali de ambiente. Então, que é aqui no caso do chatbot vai ser o Sidekick Concurrency, né? O Web Concurrency e o Rails Max Threads, beleza? E qual é a questão aqui, pessoal? Quando a gente for mexer nesse environment aqui, a gente tem que entender que a gente vai mexer aqui nos 3 serviços, tá? Então, vou mexer nesse aqui, eu mexo nos 3. Vou mexer no Web Concurrency, eu mexo nos 3. Vou mexer no Rails Max Threads, eu mexo nos 3. E um asterisco aqui para a CPU, que a CPU também eu vou ter que mexer nos 3, tá? Mas, enfim, vamos lá, vamos falar aqui um pouco do nosso chatbot, tá? A gente já viu os serviços, né? Essa parte aqui de serviços a gente já viu, explicou, basicamente. A gente vai ter esse serviço aqui e uma espécie de paralelo deles lá com o N8N, tá? O chatbot, pessoal, ao contrário do N8N, que tem aquela questão do response webhook e da quantidade de webhooks ali que pode acabar matando bem rapidinho o seu N8N, principalmente o response webhook, né? Tem que entender, o chatbot, pessoal, é feito de jobs bem curtinhos, perfeito? Então, essa parte de response webhook, como ele não trabalha assim, a gente não precisa ficar se preocupando, tá? Então, isso aqui já mata, digamos assim, um certo problema que a gente teria. Outra coisa, pessoal, a gente tem que entender que o chatbot, ele roda dentro do servidor web, que é o Puma. Então, quando a gente mexe, por exemplo, lá no Web Concurrency, perfeito? O Web Concurrency nada mais é do que um worker lá do Puma. Então, o funcionamento de chatbot, pessoal, a gente não vai explicar aqui como é que é o conversation, como é que é o agente e tudo mais. A gente só quer entender ele da parte de infra ali, na parte como é que ele roda ali, as automações e tudo mais, tá? Então, o que que a gente tem que entender quando a gente vai escalar o nosso chatbot, tá? Primeiro, assim como eu falei, a gente tem que fazer os ajustes em todas as stacks, tá? Em todas as stacks, colocar aqui barra serviços, né? Porque tem gente que sobe, como eu falei, todo serviço numa stack só. Então, deixa isso daqui, já vou aumentar aqui para vocês verem. Essas alterações que a gente vai fazer, tem que fazer em todas as stacks ou serviços, tá bom? E agora a gente vai entender o que, que a gente tem que escalar. O chatbot, pessoal, apesar de ter uma complexidade maior de escalar do que o N8N, porque ele dá uma granularidade para a gente muito maior, ou seja, a gente consegue mexer em várias variáveis para poder escalar ele, ao contrário do N8N, que era uma ou outra ali, né? É, mas para a gente escalar como a gente escala aqui nos 3 ao mesmo tempo, né? Não tem muito o que explicar, por exemplo, como é que escala o sidekick, a API ou o admin, perfeito? Que a gente vai fazer nessa variável que replica ali nos 3, tá bom? Então, vamos lá. Onde é que aparece essas variáveis aqui, pessoal? Quando vocês entrarem lá na stack de vocês, vocês vão ver que lá no final, bem no finalzinho ali da stack, vocês vão ver que bem logo antes da parte de deploy, vai aparecer essas variáveis aqui, tá? Então, sidekick concurrency, perfeito, e web concurrency e o Rails Max Threads, beleza? Isso daqui é para se você for subir, por exemplo, a stack de API separado, tá? Se for subir a stack de API separada. Então, na stack que tiver API, por exemplo, aqui, ó, vai ter stack de API, ela vai vir aqui como true, tá? O que você vai mudar aqui, em vez de ser false, vai ser true lá na stack da API, perfeito? E a parte de CPU, como sempre, vai estar na parte de deploy, né? Então, aqui eu vou mexer na parte de réplica, CPU e memória, perfeito, pessoal? Só para vocês entenderem ali na stack onde é que vocês têm que alterar, tá bom?
Então, pessoal, vamos lá. O que que é cada uma dessas variáveis, tá? Primeira, sidekick concurrency. O que que significa ela, pessoal? Ela basicamente assim como lá no N20 é o worker, é como se fosse aquela concurrency do worker lá do N20. Lembra que no N20 a gente fez de 10 em 10? Então, a partir de 10, 20, 30, 40, até mais ou menos ali 40, a gente já via se não deu nenhuma melhora, a gente já pulava para as outras variáveis. Aqui não vai ser diferente, tá? Então, aqui a gente vai de 10 em 10, perfeito? Até 50. Então, é assim mais ou menos que a gente faz. E o que acontece? Uma réplica, pessoal, com 50 de concurrency aqui, tá? Ela vai gastar menos memória do que eu fizer 5 réplicas com 10. O que que isso quer dizer, Danilo? Vamos aqui. Então, vamos lá, vamos explicar. Então, aqui eu tenho o meu serviço aqui do N2N, tá? Então, aqui eu vou ter o concurrency aqui do sidekick, né? Vou botar aqui uma bolinha aqui. Perfeito? Você fazer 10... Vou botar aqui só duas, pessoal, para vocês entenderem, tá? Vocês botarem aqui duas bolinhas dessa rodando. Ou vocês colocarem, por exemplo, duas dessa daqui, ó. Perfeito? Se vocês forem ver, a quantidade de recurso aqui é a mesma, tá? Eu tenho dois sidekick aqui concurrency, tá? E aqui eu também tenho dois sidekick concurrency, tá? Esse modo aqui gasta mais RAM do que esse daqui. Perfeito? Vou colocar até as máquinas aqui do mesmo tamanho, pra vocês não acharem que eu tô com o dobro de capacidade, tá? A gente está olhando só a quantidade aqui de losangos, tá bom? Então, você ter dois losangos na mesma máquina e um losango em cada uma, claro que aqui a gente está olhando questão de desempenho, nós estamos olhando aqui questão de disponibilidade, tá? Desempenho não é disponibilidade e vice-versa. Então, você ter dessa forma aqui, pessoal, gasta menos RAM, gasta menos memória do que você ter os dois separados, tá? Por isso que aqui a gente prefere fazer o quê? Escalar o concurrency de 10 em 10 até 50 antes de começar a mexer na réplica, perfeito? Porque concurrency antes de alterar réplicas. Perfeito? E aqui tem a explicação, tá? Uma réplica com 50 concurrency gasta menos do que 5 réplicas com 10. 5 vezes 10 aqui vai dar 50 concurrency assim, igual, tá? A ideia que eu dei aqui é só com 2, só para não ter que desenhar 10 aqui, ter que desenhar 50. Perfeito? E outra regra aqui que a gente vai ter, pessoal, é o que? Aqui na minha stack, como foi que a gente deixou? A gente deixou aqui basicamente uma CPU para cada 2 GB de RAM, tá? Então tá aqui, ó, uma CPU para cada 2 GB de RAM para cada 10 de concurrency. O que que isso quer dizer? Se eu partir para, por exemplo, 20, eu vou fazer o quê? Regra de 3, tá? Multiplica ali por 2. Então aqui vai ser 4 GB de RAM aqui. Tá? E tu pede para IA, se você não souber, isso vai dar 496 megas, né? É 4 GB, perfeito? Então aqui 4 GB de RAM vai ser 20 concurrency. E assim vai, tá? É só fazer a regra de 3. E, perfeito, pessoal? Então é assim que você escala essa variável aqui do nosso sidekick, entendeu? Então vamos explicar lá mais uma vez. Então, tenho aqui, vamos lá, tenho aqui minha maquinazinha, tá? Ela tem aqui, por exemplo, uma CPU e ela tem aqui 2 GB de RAM, viu? Isso aqui é o container, tá bom? A gente vai ter aqui o container aqui do Chatwood. Por que container do Chatwood, Danilo? Porque ele vai ter, digamos assim, vai ter um container para cada um daqueles serviços lá que a gente mostrou, tá? Mas como a gente viu que as variáveis de ambiente vão ser as mesmas, não precisa ficar, digamos assim, separando cada um, perfeito? Separando aqui Chatwood admin, Chatwood sidekick, Chatwood API, tá? Ele vai funcionar dessa maneira aqui. Então, aqui no meu container eu tenho uma CPU e 2 GB de RAM. Então, eu vim aqui, coloquei 10, tá? Aqui, marcar aqui que isso aqui são 10. 10. Vou colocar aqui SK de sidekick, tá? Concurrency. Vocês entenderam aí, perfeito? Então, 10 sidekick concurrency. Se eu quero, por exemplo, vir aqui e dobrar esse negócio aqui, eu já dobro aqui também, perfeito? Então, já vou dobrar aqui também, aqui para 4. Eu quero somar, quero vir aqui e dobrar de novo. Você vai vir aqui e vai dobrar de novo, tá? 4 e 8. Lembrando, pessoal, que o limite aqui do container, ele tá dentro de uma VPS, né?
Então, se a sua VPS, se você está alocando 4 CPUs aqui e 8 GB aqui, a sua VPS tem que ter mais de 4 CPUs e mais de 8 GB, perfeito? Eu já vi gente botando isso daqui, só que a VPS dele tinha, sei lá, duas CPUs e, sei lá, 4 GB de RAM. Tranquilo? Danilo, mas não dá nenhum alerta? Não, ele vai rodar sim? Vai rodar. Só que ele vai basicamente consumir, esse container aqui vai rapidamente consumir todos os recursos aqui da sua VPS, tá? Porque é como se você estivesse fazendo isso aqui. O recurso que você alocou para a VPS é maior do que, para o container, é maior do que a própria VPS. Então, é como se você estivesse fazendo uma bizarrice de você ter um conjunto que era para estar um contido no outro, você fez o contrário, tá? Como se você tivesse feito isso daqui. Tranquilo? Então, tem essa limitação aqui, pessoal, tá? De sempre tomar cuidado quando vocês forem fazer isso aqui. O recurso que você direcionar aqui para o Chatwood, a sua máquina tem que ter ali uma capacidade maior. Perfeito? Vamos botar aqui branco. Tranquilo? Então, é assim que a gente escala o nosso sidekick, tá? Então, sidekick morreu. Vamos agora olhar o Web Concurrency, tá? O que é esse diacho de Web Concurrency? Vamos voltar aqui no nosso stack. Ele aparece aqui, tá? É o que? O número de workers do Puma, tá? Esse aqui é o servidor web lá do meu Chatwood. Tranquilo? Aí aqui, pessoal, ele tem uma loucura que é o quê? Se você colocar aqui no Web Concurrency valor 0 ou valor 1, ele sempre vai ativar apenas um worker, tá? Mas a partir do valor 2, por exemplo, ó, 2 Web Concurrency é igual a 2 workers Puma. E assim por diante. Perfeito? Então, botei 2, botei 3 aqui, botei 4. Aí é o valor que está aqui, tá? Se eu botei 0 aqui é 1, se eu botei 1 também é 1. Perfeito? Fica esse adendo aqui. Então tá aqui bem explicadinho, tranquilo? E outra coisa, pessoal, desse Web Concurrency, ele tem sempre que bater com um número aqui de CPU, tá? Esses dois andam juntos. É por isso que aqui no nosso ScaleDraw eu botei aqui um asterisco na CPU. Por quê? Porque ele tem sempre que acompanhar a quantidade de Web Concurrency, tá? Por quê, Danilo? Porque o Chatwood assim quis. Perfeito? Então vamos lá, dar uma olhada de novo no nosso container aqui do nosso Chatwood, tá? Então aqui a gente vai ter aqui as concorrências aqui do Sidekick, tá? E aqui a gente vai ter aqui dentro também o nosso Web Concurrency, tá? Então vamos dar o zoom aqui. E vamos colocar aqui, por exemplo, quantidade de worker, né? Então se eu coloquei aqui, por exemplo, colocar Web Conc, ele funciona dessa maneira aqui, ó. A gente tem aqui um só, tá? Se eu duplicar isso daqui, ó. Então, vim aqui e dupliquei. Estou rodando 2 agora, tá? 2 Web Concurrency. A minha quantidade aqui tem que bater com a CPU. O que isso quer dizer? Aqui, por exemplo, eu escalei primeiro o Sidekick. Pro Sidekick aqui, eu rodei aqui 40 concurrency aqui do Sidekick Concurrency, né? E aqui eu subi para 4 CPUs e 8 GB. Entendeu? Mas aqui você subiu para 2 Web Concurrency, né? Aqui precisa ser 4 Web Concurrency? Não. A questão é que a quantidade aqui do Web Concurrency tem sempre que ser menor ali que a quantidade de CPUs, tá? Eu não posso ter, por exemplo, não posso ter Web Concurrency maior do que o número, maior do que a minha quantidade de CPU, tá? Ou vCPU, como você queira chamar. Perfeito? Isso daqui eu não posso ter. Tranquilo? Ó, não posso. Beleza? Vamos deixar aqui coladinho. Então tá aqui, pessoal. Ó, bem pertinho do outro aqui para vocês verem e não se enganarem, tá? Então, o Web Concurrency é dessa parte aqui. Só que o Web Concurrency a gente tem sempre que escalar ele, pessoal, junto com o nosso Rails, tá? Rails Max Threads. O que significa esse Rails Max Threads, Danilo? Vamos dar uma olhada aqui de novo, tá? Esse Rails Max Threads, ele vai dentro do Web Concurrency. O que isso quer dizer? Então, aqui a gente tem um Web Concurrency aqui, perfeito. E dentro dele a gente vai ter a quantidade ali de Rails Max Threads. Qual que é o valor padrão? O valor padrão aqui no Chatwood, pessoal, é 5, perfeito? Então, vamos fazer aqui a bolinha. Então, aqui a gente tem, cada um desses aqui é um Rails Max Threads, beleza? É uma thread lá do nosso Rails. Então, aqui ele vai ter 5. Isso aqui é mais fácil fazer 5 que fazer 10, né? Então, tá aqui. Beleza? E aqui vai ser a mesma coisa do lado aqui, né? Então tá aqui. Perfeito, pessoal? Então vim aqui.
Aumentei minha Web Concurrency aqui, vamos mudar aqui na stack só para vocês verem, entenderem, né? Então aqui, por exemplo, aqui eu botei 2 e aqui eu botei 5. O que tá acontecendo é isso aqui, tá? Vamos já botar aqui 40 para vocês entenderem. Aqui eu botei 4. Né? E lá tá 8 GB, que eu não lembro quanto é que é não. Mas coloca aí 8 GB, coloca na calculadora aí que vai dar, acho que vai dar 8.196. Se você está assistindo o vídeo até aqui, pessoal, não esquece de curtir, compartilhar, tá? Aqui no Polímatas a gente tem curso de infra, né? Iniciando a fazer um setup ali com 2 VPS, né? Bem completo. A gente tem ainda curso Notifica-me Hub e curso de agente, tá? Então, volta ali para a aula para você aprender mais sobre escalar o Chatwood. Enfim. Então, pessoal, é assim que vai acontecer a escala, tá? Então, a gente escalou aqui o Sidekick e a gente escalou aqui o nosso Web Concurrency e o Rails Max Threads, tá? Só que a gente tem que pensar, pessoal, em outras coisas, perfeito? Esse Rails Max Threads, eu sempre tenho que olhar o total das threads que a gente está disponibilizando ali. Como assim, Danilo? Aqui no total eu tenho quanto? Vamos contar as bolinhas. Eu tenho aqui 5 para cada um desse web aqui, né? Como eu tenho 2, então eu vou ter 10 threads, perfeito? Então vamos ver aqui, total de 10 threads, perfeito? Como eu vou escalar, pessoal, essa parte aqui, eu falei, eu sempre escalo os dois juntos, por quê? No modo mais conservador, como é que eu faço? Isso aqui é o total de threads, tá bom? Continha básica. Como é que funciona aqui, pessoal? Como eu gosto de fazer, tá? O modo mais conservador, eu vou pôr uma thread para cada caixa de entrada, viu? Danilo, eu tenho um cliente que ele tem, sei lá, comprei o curso de vocês aqui de Notifica-me Hub, botei caixa de entrada para WhatsApp, para Instagram, para Facebook, até para Mercado Livre eu coloquei, já que tinha lá, coloquei foi tudo, o cara pediu, saí colocando, cara. Então, cada uma daquela caixa a gente está querendo alocar no modo conservador, basicamente uma thread para cada caixa de entrada, tá? Então você vai contar lá quantas caixas de entrada você tem. Então, sei lá, vamos fazer a continha aqui. Você tem, sei lá, 20 caixas de entrada. 20 caixas de entrada. Perfeito? Então isso quer dizer o quê? E o meu web concurrency vezes as minhas threads ali do Rails tem que dar 20. Perfeito? Eu não gosto, pessoal, de ficar mexendo muito ali na threads do Rails, tá? Então vou sempre preferir mexer aqui no Web Concurrency. Claro que partindo daquele pressuposto que eu falei, mais uma vez, vou repetir de novo. A quantidade do Web Concurrency aqui tem que bater com a quantidade de CPU. Então, se eu quero manter 5 aqui, né, que é o padrão, 5 de threads, para dar 20 eu tenho que fazer o quê? Botar 4 Web Concurrency. Perfeito? Danilo, minha máquina não tem tudo isso. Cara, você pode aumentar a quantidade aqui de threads, tá? Para até chegar aqui nos 20. Lembrando que isso é o que? É um método mais conservador. Um thread para cada caixa, pessoal, é absurdo, vai sobrar, não vai ter problema de não receber mensagens, tá? Você vai rodar assim com folga, por isso que ele aqui é bem conservador. Beleza, pessoal? Então esse é o método conservador, sempre a gente quer alocar o quê? Uma thread para cada caixa. O método aqui mais cachorro louco, eu vou fazer o quê? Threads para cada caixa vai ser basicamente meio, né? Ou seja, a quantidade de, de caixa aqui é o dobro da quantidade de threads, né? Então aqui é um método conservador, tá? Vou colocar aqui verdinho. Então, vamos fazer aqui agora o método mais doido. Então, suponha que eu tenho aqui 20 caixas de entrada. Quantas threads eu vou ter que ter? No método cachorro louco eu vou precisar só de 10 threads. Perfeito? De novo, web versus threads. Eita. Eu vou precisar aqui de 10, né? A gente já altera, apaga aqui, porque essa informação já está embaixo. E como eu quero manter a quantidade de threads ali em 5, para bater 10, vou precisar de quê? De 10 web concurrency, tá? Continha, pessoal, de criança de 12 anos, beleza? Aliás, até criança mais jovem faz essas continhas aqui. Tranquilo? Não é para se assustar, não. É entendendo a lógica aqui, a conta é bem simples, tá? Então, esse aqui é o método mais conservador, esse aqui é o método mais, digamos assim, ousado. Tranquilo? Então, aqui a gente vai ter uma relação de threads por caixa igual a meio, tá? Nesse daqui, a gente vai ter uma relação aqui, vamos deixar aqui mais claro para vocês, tá? A relação de threads por caixa vai ser igual a 1, tá? É a mesma coisa de uma thread para cada caixa.
Isso aqui é a mesma coisa de 2 caixas para cada thread. Perfeito? Dividir aqui vai dar meio, tá bom? Então, vamos lá. O que, que a gente pode fazer? Igual eu disse aqui, a gente pode manter as caixas e mexer só no Web Concurrency, tá? Lembrando que tem o limite natural da sua VPS, tá? Do seu servidor virtual, perfeito? Esse daqui tem que ser sempre o quê? Maior do que a quantidade de Web Concurrency, né? A gente já falou. Perfeito? E a questão de memória, pessoal, a gente sempre também vai escalar dessa forma aqui, tá? Ou dessa forma aqui. Aumentei aqui a quantidade de... Tive que aumentar aqui, pessoal, a quantidade de CPU. Acompanha a memória, tá? Acompanha com o dobro de CPU. Perfeito? Você vê que é bem amarradinho. Ok, tranquilo, pessoal? E a réplica? Vamos falar aqui da réplica. Então, vamos lá. Subi aqui meu container de Chatwood, ele tá dessa forma aqui, tá? 40 de Sidekick Concurrency, 2 de Web Concurrency e 5 de Rails Max Threads, tá? Se eu duplicar, Danilo, vamos ver como é que vai ficar essa coisa deliciosa aqui. Como é que vai acontecer? Quando eu dobro aqui, pessoal, eu dobro a aplicação inteira. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer isso daqui, porque pode acontecer de você matar o seu servidor, tá? Quando vocês mexem ali na réplica, igual no nosso N8N, perfeito? N8N, dependendo de como você escala ele ali, você pode acabar ele consumindo ali a sua VPS toda. Então, aqui está. Perfeito, pessoal? Então, o problema da réplica, pessoal, é esse aqui, tá? Quando você duplica aqui, se você já começou a duplicar mexendo aqui, né? Que é o que a gente recomenda, né? Tem aqui a ordem, mexer nesse, depois nesse, depois nesse, depois de cá, depois de cá. Justamente quando você for aplicar réplica, esse negócio aqui vai dobrar demais. Então aqui você está saindo de 10 aqui threads, por exemplo, né? Para 20 threads, né? Coisa que talvez fosse melhor você só aumentar aqui. Porque como eu disse, você duplicar, você fazer a réplica, você gasta muito mais memória. Perfeito? Então aqui você não vai acabar consumindo aqui. Ele pode acabar. Claro que aqui tem um limite de 8, né? Mas ele vai chegar o mais perto possível daqueles 8 ali quando você faz a réplica. Perfeito? Então, dessas variáveis é dessa forma aqui. Perfeito, pessoal? Entendemos aqui. Agora a gente vai passar para alguns casos específicos. Perfeito? Que é o que, pessoal? Eu estou rodando, por exemplo, multi-usuários. O que é multi-usuários? Eu estou rodando aqui dentro do meu chatbot. Vou apagar esse daqui. Esse meu chatbot, ele, na verdade, eu rodo para vários clientes. Perfeito? Então, vamos botar aqui cenário 1. Cenário 1. Botar aqui o melhor dos casos, né? Tem o que aqui? Um chatbot para cada cliente. Perfeito? Aí, se você subiu tudo isso numa VPS, se você subir em VPS separada, pessoal, tanto faz, tá? Aí vai do uso de vocês. Tranquilo? Nesse caso aqui, o que é que a gente recomenda, pessoal? Mantém o padrão, tá? Mantém o padrão. E qual que é o padrão, pessoal? O padrão é o sidekick igual a 10. Isso aqui dá e sobra. O web é igual a 1, tá? Seja porque você colocou 0 ou 1 lá. Tranquilo? E o Rails vai bater aqui 5. Então aqui total de threads, né? Dando um total de threads de quanto? Total de 5 vezes 1. Viu? Ou seja, 5 threads. Perfeito, pessoal? Isso aqui para um chatbot para um cliente. Viu? Só que a gente tem um adendo aqui. O que é esse adendo? Isso daqui vai funcionar se o seu cliente não tiver muito usuário. Danilo, tem um chatbot para cada cliente, mas esse meu cliente ele põe lá dentro 60 atendentes. Esse jeito que tá aqui, ele não vai aguentar, tá? Só explicando para você, pessoal, o que é essas threads aqui, tá? Essas threads aqui é basicamente a requisição, tá? Requisição simultâneas. Threads é igual a requisição simultânea. Perfeito? Então, cada usuário ativo assim, não digo usuário tá ativo ou desativo na plataforma, ativo assim, mexendo na plataforma, tá?
ele já consome uma requisição. Perfeito? Cada mensagem que é tratada, enviada, recebida, ele vai tratar uma requisição. Isso aqui, pessoal, ele consome, digamos que basicamente ali, enquanto o usuário está lá ativo, tá? Então, vou colocar aqui perpétuo. Tranquilo? Esse daqui, como eu disse, pessoal, são jobs bem curtinhos, tá? Então, isso aqui não é tão problemático assim. Mas se você tiver muito usuário ativo para esse seu cliente, por mais que seja um cliente só, se ele tiver muito usuário ativo ali, você vai acabar consumindo ali mais requisições, tá? Outra coisa também que vai impactar é o que? A quantidade de caixas de entrada. Não, ele é um cliente só, mas esse meu cliente, além de ter 60 atendentes, cada usuário daquele ali tem uma caixa. Então, assim, essa forma aqui não vai funcionar. Você vai ter que escalar aqui para bater os 60 aqui, tá? Ah, fazer aquela conta que a gente fez aqui das threads, perfeito? Então, vamos deixar aqui essa questão das threads aqui bem explicadinha, vermelhinho aqui. Passar isso aqui pro lado, tá? Outro cenário, pessoal, que a gente pode pensar. O que é o cenário? Eu tenho um chatbot com vários clientes, tá? Com N clientes. É que faça as contas baseado em, vamos lá, quantidade de caixas, perfeito. E a gente vai mexer lá no nosso sidekick aqui, tá? Então, aqui no nosso, nas nossas threads aqui, tá bom? Tem uma para cada. Perfeito. Então, você vai parar as contas ali para fazer a questão, contar contas tradição, sidekick, ver também a quantidade de usuários, né? É bom também já ter a noção aqui, mas você pode fazer só pela quantidade de threads, tá? De usuários é só se for um número, tem, sei lá, eu tenho poucas caixas, mas eu tenho um número discrepante de usuários, tá? As threads vão ter que acompanhar isso daqui, tá bom? E, sei lá, a quantidade de mensagens aqui. Perfeito? Isso aqui é um chatbot com N clientes, tá? E eu tenho, pessoal, o cenário 3, que algumas pessoas rodam um chatbot assim e vendem um chatbot assim, que é o que? Chatbot como um SaaS. Perfeito? Então aqui a gente já vê aqui, ó, muito cuidado, tá? Para muitos usuários aqui, a gente recomenda aqui o piso de 4 CPUs, tá? E 4 web concurrents, perfeito? E a quantidade aqui do Sidekick também você para ali e faz as contas igual a gente fez, tá? Vai aumentando ele de 10 em 10 até bater ali os 50. Perfeito? Esse daqui, o estimado, né? Vou colocar aqui um piso, né? Um piso seria aqui o quê? Seria o web em 4. CPU tem que ser pelo menos 4, né? Para conseguir acompanhar. O Rail você pode manter, tá? Tem 5. Isso aqui vai dar 20 threads, tá, pessoal? É muita coisa. É claro que dependendo dessas variáveis aqui que eu falei, tá? Mas aqui, esse piso aqui já vai dar um piso muito bom para quem tá ali com multi clientes ali no chatbot. Perfeito? Aqui a gente já falou. E aqui, pessoal, a gente vai falar de do nosso famoso SaaS, tá? Aqui no SaaS, o que que a gente recomenda, pessoal? Aí no SaaS a gente está pensando o quê? Que você está tratando realmente com um volume bem grande ali de clientes, tá? Que a gente vai recomendar o quê? Que você não use VPS, tá? Não use VPS. A ideia aqui é que vocês vão para um servidor dedicado. Danilo, lá na Hessner, aquela última ali, quando eu compro a VPS, eu compro só aquela que a CPU é dedicada. CPU dedicada é diferente de servidor dedicado, tá? Aqui a gente vai estar falando, por exemplo, de um bare metal. Ele não vai ter, digamos, aquela camada de virtualização. Você está falando direto ali com o servidor. Fica muito mais digamos assim, a potência assim, do servidor é muito maior, tá? É assim que vários rodam, né? Se não me engano, o CWMKT roda assim. E tem alguns outros lá que de cabeça que eu não vou lembrar. Não sei se o pessoal do Mega tá com chat, com SaaS. Beleza, pessoal? Mas assim, o ChatBot, pessoal, como SaaS, ele funciona e funciona bem, tá? Só tem que saber escalar ele aqui. E vocês viram aqui que a escalabilidade do ChatBot, a gente mexe em várias coisinhas, né? A gente mexe aqui no nosso...
gente mexe aqui no Sidekick, a gente mexe aqui no Web Concurrency, no Rails, né? Na CPU, na memória e nas réplicas, né? São várias coisas aqui. Lembrando que, pessoal, a multiplicação desses dois aqui, o Web Concurrency por Max Threads, né? Esse é Max Threads para cada Web Concurrency, vai dar o total de threads ali, total de requisições simultâneas que você vai rodar, tá? Presta atenção aqui nas contas que a gente fez, tá? Revisa a aula, dá uma olhada lá, vai explicando. Vou fazendo, eu fiz as contas aqui, tá? Você chega ali, faz as suas contas de acordo com a sua realidade, tá? Para você conseguir escalar, perfeito? Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo, tá? Vocês aprenderam a escalar o Chatwood aqui. Lembrando que todas aquelas variáveis que a gente mexer, a gente tem que mexer nas 3 stacks, tá? Ou nos 3 serviços, você roda uma stack só. Ou nos 2. Danilo, não subi, nem sabia que tinha o serviço de API no Chatwood. Não tem problema. Faz no admin e faz no sidekick. Perfeito? Então, mexendo nisso daí, pessoal, vê como é que tá acontecendo. Você aprendendo a escalar o Chatwood dessa forma, não vai mais aparecer aquele tipo de mensagem. Chatwood não pôde apresentar essa mensagem ou deu alguma falha aqui no Chatwood, o Chatwood está sem recursos, né? Não vai mais aparecer aquilo lá, tá? E espero que vocês aí não tenham mais dor de cabeça com a escalabilidade do Chatwood. Se vocês precisarem de algo mais aprofundado de infra, a gente tem um curso aqui, a gente tem consultoria e mentoria para quem quer aprender infra direto comigo, tá? Então é isso aí, até a próxima.